Learning, galera, vamos embora. Classificando clientes nos respectivos grupos, clusters, beleza? É isso, esse é o sentido que eu quero trazer nessa aula para você hoje, beleza? Vou falar do tal do algoritmo que faz essa parada toda. Tem outros algoritmos? Sim. Existem algoritmos mais sofisticados? Existem, mas hoje eu quero mostrar um que é tão simples e que pode ser de muita valia para você aí na sua empresa, beleza? Você pode utilizar isso aí, cara, e você vai ter um sucesso danado. Vamos embora? K-means, um algoritmo de aprendizagem não supervisionada. O que é isso, Eduardo? Quando a gente não sabe qual é a saída, a gente quer criar grupos de similaridade, beleza? Então, é um tipo de aprendizagem não supervisionada, não tem o dado de teste lá, a gente não vai fazer o dado de teste, tudo bem? Existem outras métricas para se fazer a avaliação do modelo, a gente fala sobre isso mais à frente, beleza? Então tá bom. Beleza, Eduardo. Vamos começar aqui então e vamos iniciar o nosso trabalho agora, fazendo esse trabalho aqui de importação, beleza? Como é que vai ser essa parada, Eduardo? Me explica aí. Cara, seguinte, eu trouxe 5 importações aqui para você. A primeira é que a gente sempre vai usar aquele amigo nosso Pandas, que a gente vai fazer o data frame do Pandas, que é o nosso algoritmo não, nosso pacote de manipulação de dados. É o melhor pacote de manipulação de dados do Python para mim, beleza? O Pandas. Vou dar um nome aqui para ele, um alias, tá? Só um nomezinho, um apelido de PD, porque aí depois eu chamo a função pd. Beleza? Em vez de ficar escrevendo pandas. Tudo bem? Simples assim. Vou chamar o scikit-learn, por quê? Porque dentro do scikit-learn ele tem um negócio chamado datasets. O que é esse datasets? Ele tem uma porrada de dataset lá dentro para a gente utilizar para fazer os nossos estudos. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um dataset simples aqui chamado Iris, beleza? E como é que você importa? Eu tenho que chamar o load Iris, que é para carregar o dataset Iris, beleza? Que é um dataset muito famoso, cara. É um dataset, cara, tem quase 100 anos esse dataset que ele é utilizado, que ele é assim, ele tem 4 colunas de descrição de características de plantas. Então eu tenho lá 3 tipos de planta, setosa, virgínica e eu esqueci o outro nome lá, a gente vai abrir e vai ver aqui junto, beleza? São 3 tipos de planta. E aí, para cada planta, eu tenho 4 características que eu vou analisar. Uma é a raiz, outra é o caule, outra é a folha, outra é o cheiro, sei lá, eu não lembro o que é, mas são 4 características, beleza? Dadas essas 4 características, o algoritmo processa essas informações e aí ele joga em grupos diferentes. Ele uma hora vai jogar no grupo na cetosa, na virgínica e outro na outro nome que eu esqueci, tudo bem? Então ele separa os grupos bonitinho de acordo com as características de entrada. É isso que o algoritmo faz, beleza pura? Então tá bom, Eduardo, vamos embora. Vou utilizar o próprio k-means do scikit-learn, que está dentro do cluster, tudo bem? Eu vou chamar o k-means, beleza? Eu vou importar o k-means, que está dentro do cluster, que está dentro do pacote de scikit-learn, beleza pura? E vou utilizar o PCA. O que é o PCA, Eduardo? Principal Component Analysis. É um algoritmo também de aprendizagem não supervisionada que ele serve para reduzir a dimensionalidade. O que é reduzir a dimensionalidade, Eduardo? Reduzir a dimensionalidade imagine que você está fazendo uma análise que tenha 100 variáveis, beleza? Então tem 100 características que você está utilizando para prever alguma coisa. E aí, pô, 100 características é muita coisa, né? Que tem uma forma aí, um algoritmo que faça esse negócio diminuir aí? Tem o PCA. O PCA, ele reduz em componentes principais. Então, por exemplo, você pode no algoritmo definir que você quer, sei lá, olhar só 20 componentes. E aí, esse PCA simplesmente ele vai zipar a parada, ele vai zipar a quantidade de dados, a quantidade de variáveis, nessa quantidade menor que você está delimitando, para que você possa fazer uma análise um pouco mais pontual ali, um pouco mais assertiva. Eduardo, ele está eliminando coluna, então? Não, não está eliminando coluna, ele está usando técnicas matemáticas, tá? Aí, matemática avançada para fazer a junção de várias características em componentes principais menores, beleza? É tipo um zip, imagine um zip aí, você já usou um IRA, um zip, 7-zip? Então, ele chegou lá e deu um zip, diminuiu, em vez de diminuir o tamanho do arquivo, ele diminuiu a quantidade de variáveis, beleza? É simples assim, então beleza. E vamos usar o Pylab, beleza? Então tá bom, vou executar isso aqui, e aí, cara, vou dar uma olhada aqui no dataset Iris. Eu trouxe aqui o link do Iris aqui no UCI, mas eu trouxe também o Google Translator, se você está com dificuldade aí no inglês, é só você utilizar o Google Translator, porque, cara, o Machine Learning do Google é muito fera, os caras estão traduzindo essa parada aqui com uma qualidade fantástica, beleza? Então eu já trouxe aqui para você. O que é? Tá aqui, ó. Download do conjunto de dados Iris, beleza? Então o que é? Quais as características do conjunto de dados? É um conjunto de dados multivariado, beleza? Ou seja, tem várias variáveis,
Quantas variáveis? Como eu te falei, 4 variáveis, tem 150 registros, beleza? E não tem valores missing, e olha só a quantidade de acessos que ele já teve. Cara, mais de 3 milhões de acessos, beleza? Por quê? Porque esse é um dataset muito famoso, tá? Um dataset muito famoso criado por esse senhorzinho aqui, ó, o Fisher, beleza? Então, é mais ou menos isso aqui. Se você quiser aprender um pouco mais, você navegue aqui nesse link. Tudo bem? Vamos carregar o íris, Eduardo? Como é que eu carrego o íris, Eduardo? Cara, você já importou ele aqui em cima, dentro do scikit-learn, dá uma carga nele aqui, ó. Íris é igual a, eu vou chamar esse objeto de íris, que é a carga do meu load íris que eu fiz aqui em cima, tudo bem? Então, beleza. Mostra aí para mim, Eduardo. Vou mostrar para você. Acabei de carregar ele e vou mostrar para você agora. Eu mando executar essa célula e aí aqui está o meu íris e eu quero mostrar um negócio interessante para você, beleza? Aqui está o íris. Olha só. Tá vendo que ele está mostrando aqui, ó? Eu vou subir aqui, ó. Tá vendo que ele está mostrando aqui, ó? Isso aqui é uma chave, beleza? Quando eu começo com chave, é um dicionário, beleza? O que é um dicionário em Python, Eduardo? Cara, se você não sabe o que é um dicionário em Python, você entra aqui no nosso curso Python Analytics Fundamentos, que vai ter uma aula específica de dicionários. Isso é uma estrutura de dados que o Python se utiliza para fazer a manipulação. Então, ele separa lá em lista, em tupla, em set, em dicionários, beleza? E aí você vai entender o que ele está fazendo. A gente tem uma aulinha bem fera explicando para você como é que funciona os dicionários, beleza? Então tá bom. Eduardo, quer dizer que você deu um load aqui no íris e o íris não era para vir só as informações lá das 4 variáveis? É aqui que está uma das grandes diferenças do Python para algumas outras tipos de ferramentas que a gente tem para fazer análise de dados. O Python, ele faz leitura de dados não estruturados. E esse aqui é um exemplo bacana de dado não estruturado. Não tem um esquema bonitinho, coluna tal, numérica, coluna tal, string, coluna tal, valor, não tem. Por quê? Porque são dados dados da web, beleza? São dados da web. E aqui esses dados da web, as informações elas não estão contínuas, bonitinhas em colunas tabulares como a gente tem em bancos de dados normalizados, entendeu? A gente tem informações mais desconexas, informações que estão auto-arranjadas ali na web, beleza? E como é que a gente faz a leitura? Nesse caso aqui, os criadores do Ares decidiram, eles colocaram em forma de dicionário, simples assim, beleza? Como é que funciona o dicionário, Eduardo? Tá aqui, ó. Ele é formado por pares de chave e valor. Antes dos 2 pontos, eu tenho a chave. O que é essa chave aqui? É a descrição. É a descrição do que é o dataset. E aí, depois dos 2 pontos, eu tenho lá a explicação da descrição do dataset, beleza? Esse outro aqui, a chave, o que é? É o data. O que é o data? É o nosso dados. Então, ó, o data é que tem as informações tabularizadas. Olha só, o data é um array NumPy. O que é um array NumPy, Eduardo? É uma sequência numérica de dados, beleza? Então, aqui, ó, as 4 características que eu tenho estão em sequência numérica dentro desse array, ó. Então, ó, isso aqui é uma característica, isso aqui é uma outra característica, sei lá, isso aqui é a raiz, esse aqui é o caule, esse aqui é a folha e esse aqui é o odor, beleza? Digamos assim. Então são as 4 características que estão dentro desse array, que ele foi colocado aqui na forma de dicionário. Beleza, Eduardo? Então como é que a gente vai ler essa parada aqui para fazer análise, Eduardo? Então eu vou simplesmente trazer aqui, ó, vou mostrar para você, eu vou trazer só o data, ó. Que tipo de objeto é esse? A gente já sabe que a gente acabou de ver, o data é um array NumPy, beleza? Um array, um conjunto de valores numéricos ali, beleza? Então tá bom, como é que eu vou saber disso aí, Eduardo? Curso de Python Analytics Fundamentos, que já está disponível lá no portal. A gente já tem 10 aulas do curso de Python gratuito para você aprender essa parada, que para mim, eu só vou achar valor no meu trabalho se eu conseguir te ajudar, beleza? Então vai lá, corre, aprenda essa parada e depois me fala que você está aprendendo, hein? Beleza? Dá esse presente para mim, beleza? Então tá bom. Então tá bom, vamos lá. Vamos visualizar então, Eduardo, as primeiras 20 linhas desse dataset, beleza? Como é que a gente faz isso, Eduardo? Eu vou chamar o iris.data, né? Que é o comando que eu vou fazer a manipulação. O iris é todo aquele negócio grandão, o data é o array NumPy, e aqui é uma lista em Python. Cara, a lista em Python é o seguinte, eu, em vez de usar a chave, como é o dicionário que eu mostrei para vocês aqui em cima, eu uso o colchete. Então, ó, separado por chave, eu sempre confundo parênteses, colchete e chave, beleza? É parêntese, chave e colchete. Então isso aqui é uma chave, beleza? Então, entre chaves, entre essa coisinha aqui, ó, entre esse negocinho, entre... Então tá, o dicionário, galera, tá entre... Olha só, vou mostrar para você de novo aqui, ó. Vou abrir aqui o íris aqui, ó. Vou rodar o íris e aí você vai ver que
O dicionário está entre colchete, beleza? Tá aqui, ó, o colchetezinho, o dicionário, né? Lembra que eu falei que isso aqui é um dicionário? Tá entre um colchetezinho aqui. Agora, aqui na lista, ela tá entre chave, beleza? Então, antes da vírgula desse dicionário são as linhas e depois da vírgula é a coluna. Então, o que que você está dizendo aqui, Eduardo, nessa lista? Eu quero que traga do registro 1 até o 20 todas as colunas. Quando eu não mostro nada aqui, eu quero que traga todas as colunas. Então ele vai fazer, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer desse data, que é aquele nosso array NumPy, ele vai trazer do primeiro até o 20º item, beleza? Só para você ver como que a gente manipulou dados no Python, beleza? Isso aqui é interessante, no início pode ser um pouco difícil, mas depois que você pega as manhas, cara, isso aqui vai ser mamão com açúcar, além de ser, cara, isso aqui é uma ferramenta fantástica. Imagina, você consegue manipular dados de qualquer lugar com essa parada aqui, dados da web, a gente já tem aulas aí de web scraping, a gente foi lá, buscou dados da internet, dados de sites, dados de redes sociais, cara, isso aqui ajuda demais, beleza pura? Então o que eu fiz aqui, Eduardo? Eu simplesmente trouxe as 20 primeiras linhas numa estrutura de lista em Python, beleza pura? Então tá bom. Cara, olha só que interessante. Eu tenho alguns atributos dentro do meu dataset Iris. Por quê? Porque ele está num formato no qual eu posso chamar de orientado a objetos, digamos assim. Não assusta com isso não, beleza? É só a forma como o Python trabalha, ele permite que a gente consiga encontrar atributos e métodos dentro desses dados, entendeu? Por isso que o Python é massa, porque eu tenho atributos e métodos dentro desses dados. Se eu chamar só o íris e der um ponto, eu vou conseguir ver alguns atributos ou alguns métodos que estão disponíveis para esse objeto. E olha só que interessante, eu tenho aqui um negócio chamado target names e eu vou utilizar ele agora. Para quê? Para visualizar quais são os tipos de plantas que eu tenho lá. Lembra que eu não sabia qual era o nome? Tá lá. É setosa, versicolor e virgínica. São os 3 tipos de plantinha lá, beleza? São os 3 grupos que a gente vai criar. Eduardo, peraí, mas você está deixando minha cabeça confusa agora. Você está falando que isso aqui é aprendizagem não supervisionada. E eu não tenho os rótulos de saída. E você está me trazendo a classe de saída aqui, ou seja, eu já sei que a planta é uma setosa, vesícula, virgínica. É porque esse dataset, quando ele foi importado aqui pelo scikit-learn, eles não trouxeram a label, beleza? Eles não trouxeram a label, mas como é um dataset muito famoso, a gente já sabe que existem só 3 tipos de planta, de acordo com aquelas características lá, beleza? Então, é só por isso, beleza? Não tô ficando louco não, vamos embora. A gente não sabe, as 4 variáveis que a gente vai utilizar nesse dataset não tem a label, mas a gente já sabe que existem essas 3 labels. É só para isso que eu tô querendo mostrar para você, tá bom? Por quê? Porque facilita o aprendizado. Você já sabe de cara que tem 3 grupos, beleza? Então tá bom. Beleza, Eduardo, já entendi o que é esse dataset, já entendi que o Python ele tem algumas facilidades aí para manipular os dados, porque tem alguns tipos de estrutura de dados lá, que nem os dicionários, as listas, as tuplas. Beleza, Eduardo? Então tá bom.